Saúde mais. Mais saúde para você, mais saúde para sua família. E nesse mês tão especial, que é o mês das mães, mais um mês em homenagem às mulheres, e a primeira mulher de todo ser humano é a mãe e tem que muito ser honrada, lembrada, porque é a nossa base, é a nossa essência. Uma mãe tem a capacidade de unir e constituir uma família e, ainda mais do que isso, transformar qualquer ambiente em que ela está. E neste episódio super especial, logo após a cobertura de um evento incrível que foi realizado pela OAB aqui de Guarulhos, com a presença de palestrantes extraordinárias que estiveram também em alguns dos episódios aqui do Saúde Mais. No episódio de hoje, eu tô com uma convidada fantástica, extraordinária. Simplesmente, ela veio de Portugal para poder lançar o livro dela aqui no Brasil e ainda ela tem o viés de elevar diversas mulheres a um nível em que nem mesmo elas imaginam, um nível internacional. O trabalho dessa grande profissional, que é terapeuta, psicanalista, organizadora TEDx, palestrante, também escritora, é um trabalho reconhecido internacionalmente. Então eu gostaria muito, de verdade, de agradecer a honra de poder entrevistá-la, de tê-la aqui para este público tão querido que é o público do Saúde Mais, as mulheres que são cerca de 80% do nosso público. Muito, mas muito obrigado, Catarina Coelho, por estar aqui hoje. João, fico muito feliz pelo convite, honrada em estar aqui hoje para falar da saúde da mulher e nesse mês tão especial que é o mês das mães. Até porque eu estive aqui com a minha mãe, que mora aqui no Brasil, e foi um momento muito importante. Com toda certeza, Catarina. Eu acredito que nós somos produto das nossas origens, porém não somos o resultado final, né? Eu acredito que você, por ter toda a sua experiência de trabalhar diretamente com mulheres, que são mulheres empreendedoras, mulheres que estão em posição de liderança, mulheres que, acima de tudo, trabalham para sustentar as suas casas, estão no mercado de trabalho, estão no mundo corporativo e muitas delas, elas precisam cuidar das suas famílias, ser exemplo dentro da família e carregam diversas responsabilidades. Eu gostaria muito que você comentasse, com base em toda a sua experiência, não somente da sua jornada, mas ao longo da sua jornada, quais principais dores emocionais você acredita que são as mais silenciosas, aquelas que as mulheres carregam no seu dia a dia e não se dão conta? João, primeiro eu venho do mercado corporativo, então eu posso falar do mercado corporativo, de estar trabalhando para uma empresa e também empreendi. Sou hoje uma empresária, empreendi aqui no Brasil, empreendo em Portugal. Então, todo esse viés, tanto de trabalhar para uma empresa, quanto dentro de uma corporação, quanto você trabalhar por conta própria e até ter funcionários. Todo esse trabalho me levou nessa jornada, me levou a entender que a questão mais silenciosa que nós temos é não compreender que o tempo da guerra acabou. Hoje nós podemos falar, hoje nós podemos nos expor e hoje nós podemos cuidar de nós. Crescemos e não compreendemos que, como adultas, hoje nós podemos falar não. Hoje nós podemos olhar para advogados, a nossa história e nos acolher. Porque uma coisa que nós mulheres fazemos muito bem, nos culpar o tempo todo por tudo e por todos. E quando a gente olha, eu trabalho isso muito com essas mulheres, eu falo o seguinte: quando você olhar para a tua história, para a tua jornada, se acolha. Porque foram nos momentos, eu faço uma linha do tempo, foram nos momentos em que eu estive na minha linha do tempo abaixo, foi o momento que me levou lá para cima, que eu aprendi. Mas a gente tem que se acolher. O problema é que a gente fica se culpando por aquilo. Então,
dentro disso tudo, a culpa ela vem de como? Eu vou estar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar, poxa, mas eu poderia estar empreendendo para mim usando esse espaço. Ou, quando você está empreendendo, você fala, nossa, mas quando eu trabalhava, eu só fazia aquele horário. E você não lembra de tudo que acontecia. Então, assim, eu tive um burnout quando eu trabalhava no mercado financeiro. E eu parei para perceber e compreender que eu não olhava para mim. Então, o silêncio de tudo, o mais silencioso é quando você não se vê. Ou quando se olha no espelho, ou quando você se vê realmente, você não gosta do que vê. E aí você finge que está tudo bem. Porque nós somos expert nisso. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, treine até ser você. Porque o difícil é ser você. Nós temos tantos papéis, nós utilizamos tantos papéis, ou papel de filha, ou papel de mãe, ou papel de esposa, dona de casa, empresária, trabalho, todos os papéis. Mas o papel de mulher, de si, de acreditar, de identidade, de saber, nós esquecemos. Acredito que seja esse o maior ponto de silêncio. Eu falo que hoje nós podemos falar exatamente isso, porque nós não precisamos mais desse silêncio. Porque nossas mães, avós, tias já pagaram o preço. Mas não precisa ser pesado. Eu demorei muito a entender isso. Por quê? Por conta de ver a minha mãe e meu pai trabalhar tanto, se esforçar tanto, fazer tanto. Eu acreditava o seguinte, eu não tenho valor se eu não estiver fazendo. Então, por esse motivo, eu acredito que seja realmente essa questão de você não olhar para o silêncio, de você não se colocar aonde você deve estar, no teu lugar. É bonito ouvir a sua fala, que me fez lembrar até um momento do evento em que nós estivemos cobrindo, né, o evento de bem-estar da Ordem dos Advogados. Foi um evento bem bacana, em que uma das antigas convidadas aqui do nosso programa, a doutora Daniela Cerqueira, ela fez um questionamento durante a palestra dela, perguntou para todas as mães, né, as mulheres presentes, quando for falar sobre saúde mental, fez uma pergunta muito emblemática. Você é um abacateiro? Você que está assistindo a gente, você vai ver o episódio, você vai lembrar, você é um abacateiro? Então por que você se cobra como se você não fosse um ser humano? E muitas vezes é exatamente é engraçado, a fala dela se conecta muito com a sua. É exatamente isso, às vezes a mãe, a mulher, a empresária, a trabalhadora, ela não se vê como um ser humano. Você tem muita experiência com isso. Quando que você lida com uma mulher que você já identifica, com base em toda a sua experiência, todos os estudos que você tem, como que você lida com essa mulher? Como que é o seu acolhimento? Primeiro, João, é muito interessante essa questão do acolhimento. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque também quando a gente acolhe demais, fica confortável demais, as pessoas não crescem. Se você parar para você analisar o quanto você cresceu, foi exatamente na dor. Porque nós sofremos desde quando nascemos. Para você vir ao mundo, você faz o quê? Você chora, você sente dor, você ultrapassa. Então você começa, você chora. E depois daquilo, outro crescimento. O crescimento dói. Lembra quando você era adolescente? Que você esbarrava em tudo e todo mundo fala, nossa, você está banado, mas por quê? O crescimento, você cresceu tão rápido e tudo vai acontecendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com essa questão do acolhimento e acabar ficando nesse papel de vítima o tempo inteiro. Claro que existe uma dor. Eu estou falando isso porque eu vejo e trabalho com muitas mulheres que elas estão tão doentes que elas precisam viver aquela dor o tempo inteiro. E isso virou um vício. Então, para mim, o momento exato é quando ela percebe também que ela está doente ao ponto de, vamos falar, mulheres que vivem uma relação de abuso. Existe o abusador, mas você só vive aquilo que tolera. E se você tolera, por exemplo, tenho dor de cabeça e acha normal, você tolera. E daqui a pouco, o teu corpo vai adoecendo. Aí você sente uma dor nas costas. Aí você sente uma dor nisso. Quer ver só uma coisa interessante?
Você compra um carro. O carro, você tá lá, acabou de comprar um carro lindíssimo. Diz um carro que você quer comprar. Diz pra mim. Uma Mercedes, pronto, né? Uma Mercedes, já olha, linda, maravilhosa. Imagina, vocês vão lá dirigindo essa Mercedes maravilhosa, de repente um barulho no motor. Uma luz se acende. O que você faz? Eu fico paranoico, vou ver onde tem tudo. Primeiro, minha Mercedes, claro, né? É o melhor, é o meu. Você vai pro mecânico, não, melhor, não é isso? Mas por que quando você sente uma dor de cabeça, por que quando você sente uma dor no corpo, quando você sente que algo está errado, você não procura ajuda? É verdade. Você toma um remédio e fala, é natural. Porque nós aprendemos que a mulher com uma dor de cabeça é natural. Não, não é natural. Algo está errado. Sim. Assim como se você está vivendo algo que te incomoda, algo que você não está bem emocionalmente. Não estou falando só de uma relação de homem ou mulher, uma relação de amizade, uma relação de sociedade, de parceria. Se está te fazendo mal, você tem que... mas vai doer. Vai. Mas você pode ter certeza que isso vai fazer com que você se torne melhor para si. Sim. Essa é a grande questão. Nós, mulheres, e principalmente mães, sim, nós temos esse arquétipo de que isso sim, em toda a sociedade. O que os arquétipos fazem? Os arquétipos vêm de Jung, que foi um grande psicanalista, e ele mapeou dentro... O que são arquétipos? São figuras que transmitem e comunicam rapidamente uma emoção. Sim, Bom, é um inconsciente coletivo. Exatamente. Só que esse inconsciente vem de onde? É passado de geração em geração. É passado de todas as culturas. Se você sai daqui e vai para qualquer lugar do mundo, na Ásia, você vai encontrar o papel da mãe. Diferente daqui, mas é um papel de mãe. E a mãe, dentro dessa figura, ela nasceu para isso, para isso, para isso. Eu acho muito interessante quando eu ouvi do meu filho. Você nem parece mãe. Mas você não é a mãe que eu pensei para mim. Olha. Eu falei, meu amor, vamos fazer terapia. Com certeza. Eu faço uma brincadeira. Eu falei, meu filho, eu te traumatizei para os psicólogos e terapeutas terem como pagar a conta. Olha só. Mas é brincadeira à parte. Mas é claro que existe o seguinte, não tem jeito. Quer ver só uma cena? Você fala assim, eu vou cuidar para nunca traumatizar o meu filho. Então eu vou te contar uma cena. Você está brincando com seu filho. De repente, a campainha ou o interfone toca. Você vai fazer o quê? Você vai levantar. Vai deixar a criança para atender, correto? Naquele momento, aquela criança pode estar e ter tido um trauma. Porque foi abandonado. Eu estava tão bom brincando aqui com o papai e com a mamãe. De repente, a mamãe saiu correndo, o papai saiu correndo, me deixou. É inconsciente, você não sabe. Ou o arroz, vamos falar da mulher. Coloca o arroz para fazer. De repente, você começa a sentir o cheiro de queimado. Você faz o quê? Sai correndo, deixa a criança brincando sozinha. Mamãe me abandonou, me deixou. É inconsciente. Então são as dores também que nossa relação Sim. com o mundo, não existe o não sentir. Tudo você passa, tanto que eu e você vamos estar em um lugar, nós vamos viver a mesma experiência, você vai ter um sentimento e eu vou ter outro. Porque a nossa visão, aquilo tudo que nós vivemos, nós vamos trazer o quê? As emoções para aquele momento. Sim. Olha, Catarina, é bonito ouvir você falar, porque notoriamente a gente consegue compreender que você, além do seu estudo, da sua experiência, você tem amor pelo que você faz. E me faz lembrar também de uma amiga minha, inclusive, um abraço, Shirley, ela esteve comigo no período da faculdade, e nós estávamos até comentando aqui nos bastidores sobre as diversas jornadas que a mãe tem que ter, que a mulher tem que ter. Então ela tem que ser mulher, ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser estudante, muitas vezes tem muitas mulheres que estão na faculdade, tem que ser empreendedora, abrir a própria clínica, tem que fazer estágio e aí vira CLT. Então assim, são diversos, e às vezes a mulher também tem que ser mãe, tem que ser filha ainda, cuidar dos pais, porque muitas vezes, né, pouco se fala, mas muitas vezes os pais, a responsabilidade dos pais, automaticamente é sempre da mulher, né?
Então são diversas facetas que a mulher tem que absorver, ainda mais do que muitas vezes os homens, justamente pela constituição da nossa sociedade, por algo histórico. E é importante a gente ressaltar, mesmo estando no mês das mães, que, como você mesma falou, existe esse arquétipo de mãe, esse arquétipo da força materna, mas pouco se fala do peso emocional que essas mães carregam. Conciliar tantas facetas, como nós mencionamos, mãe, mulher, profissional, empreendedora, ainda cuidar emocionalmente de todos ao seu redor, não é fácil. Eu me recordo até mesmo da experiência que eu tive com a minha mãe. Como que a sua formação em psicanálise te ajuda a identificar quando que essa força da mulher virou apenas um mecanismo de sobrevivência? Primeiro, vamos começar pela frase. Olha como você falou. Mulher tem que. Começa por tem que. Aonde que está escrito que tem que alguma coisa? Nós nos cobramos, a sociedade nos cobra. Primeiro, tem que ser mãe. Tem que. Segundo, tem que gostar de ser mãe. Eu fui uma palestra uma vez, eu fui palestrar para mães, até era de uma igreja, e eu abri a minha boca e falei assim, quem aqui já verbalizou o que sentiu de um momento e falou assim, eu me arrependi de ser mãe, porque eu já me arrependi. Aquilo foi um pavor. Por quê? Ninguém verbaliza isso. Que horror, você? Sim. Em um momento eu falei assim, meu Deus, como é que faz para devolver? Exatamente por isso. Não tem como dar um pause, né? Um pause, eu quero férias de ser mãe. Quantas mães aqui não querem férias de ser mães? Pode voltar atrás? Mas você tá errado, eu falar isso, Catarina. Posso estar para muitas mães, sim. Mas para muitas vão compreender o que eu estou falando, porque existe um momento que o desespero é tão grande que você não sabe mais. E detalhe, aí vem depois a culpa. Não, mas o meu filho, como que eu senti isso? Mas você sentiu. Sim. Vamos ser honestas, você sentiu. Então a psicanálise ela traz, e a terapia, principalmente a terapia sistêmica, ela traz uma coisa muito verdadeira quando a gente fala o seguinte. Dentro da terapia sistêmica a gente fala sobre a ordem. Primeiro momento, a ordem é quando cada pessoa está no seu lugar, no seu sistema familiar. Como assim? Existem muitas de nós que nos tornamos mães das nossas mães e dos nossos pais. Sim. Mesmo quando eles não pedem, porque eles não pedem. Quando não precisa, mas quantas de nós sentimos a dor, exemplo, de uma separação? Aí eu fico do lado da minha mãe ou do lado do meu pai? Ou eu tenho uma mãe que é uma mãe que é cobradora, ela cobra, ela é exigente. Eu sou uma filha de mães e pais exigentes. A maioria daqui, com certeza, é filha de mãe e pai exigente, principalmente mãe exigente. Porque quando você é filha de mãe exigente, você fica rígida. Porque você quer agradar. Ou você é a filhinha do papai. Um dia eu tive que chegar pro meu pai e falei, pai, eu não sou mais a filhinha do papai. Eu não vou fazer para te agradar. Eu vou fazer por mim. E esse rompimento dói. Então, várias dessas nossas nuances é por quê? Porque esse papel de ser mãe, a psicanálise traz isso. Porque nós tivemos mães que não fizeram terapia. Nós somos filhos de uma geração que nem sabia o que era. Exato. Então, estamos sofrendo o quê nesse momento? Um olhar para eles, sim, de entendimento do que aconteceu. E uma das coisas mais libertadoras é quando você olha pai e mãe sem ser pai e mãe. Exato. É quando você olha pai e mãe e fala assim, como era essa mulher? Exato. Quando ela tinha 20 anos. Exato. Quais eram os sonhos? Quais os sonhos ela não realizou? Quais os desejos? Quando os meus pais se separaram, por exemplo, eu me doí, achei errado, mas o que eu tenho a ver com isso? É um homem e uma mulher com desejos de ser feliz. Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu me envolvi. Então, quando a gente se envolve neste sentimento, como se diz na terapia sistêmica, se emaranha, é o quê? Você está ali sem se colocar no teu lugar de filha.
Então, o distanciamento, entender isso, entender que seus pais vão te cobrar, ou você é filha de uma mãe que cobra de você que você seja o primeiro lugar, ou não, ou uma mãe que não se importa com nada. Sim. E você se sente assim, pois, nossa, minha mãe não se importa comigo, minha mãe não me deu atenção, minha mãe trabalhou demais, minha mãe foi uma mãe ausente. Então a psicanálise, ela traz várias vertentes Sim. de um mesmo problema, que é o quê? Uma mãe idealizada Sim. que nós tivemos. Sim. E eu comentei com você no off hoje, que quando eu coloquei piercing no meu umbigo, meu filho, isso não é coisa de mãe. Quando eu me fiz tatuagem, isso não é coisa de mãe. Eu falei, meu amor, tem agora, tem um manual de mãe? Me dá um manual de mãe que eu vou cumprir o manual de mãe. Como é que funciona? Mas eu vou fazer um manual de filho também, combinado? E não existe. Eu sempre digo, quando você é mãe, todo mundo fala, você não precisa se preparar para ser mãe, porque quando o filho nasce, você se torna mãe. Mentira. Você não sabe nada, você está apavorada, mesmo que você tenha estudado, se preparado, mas o sentimento é normal. Até mesmo no mundo que nós estamos, é normal. Só que é interessante, eu falo assim, poxa, podia vir com bula. Filho podia vir com bula. Quando nasce, né, vem com bula, igual remédio. Deu isso, você fez isso. Deu errado, faça isso. Não existe. Cada filho também é um filho. Eu tenho 2, sei disso. O que eu fiz para um, não consegue para o outro. Então, um olhar da ou terapia ou da psicanálise é entender que, principalmente, quando há um rompimento, quando o filho cresce, que existe um rompimento, existem vários rompimentos. Existe o rompimento do cordão umbilical quando nasce. E aí existe depois o rompimento, por exemplo, da criança quando vai para a escola a primeira vez. Aí a criança chora, a mãe se sente culpada, fica aquele sentimento. Depois há o rompimento da adolescência. Por quê? Nós, adolescentes, quando fomos adolescentes, nós queríamos o que é a nossa identidade. Sim. Depois existe o rompimento do filho sair de casa. Tudo bem que hoje em dia os filhos ficam até um tempão em casa, mas acontece o rompimento de ir para o mundo. Então esse rompimento, a gente lembra do seguinte, quando lá atrás, quando nós somos bebês, a psicanálise fala isso, a psicologia fala isso, nós somos dependentes. E quando nós estamos na dor, isso falou na dor porque nós criamos, aí é um outro conceito, as 5 feridas emocionais. Todos nós temos e passamos por algum. Mas a gente volta para esse momento e sente a dor da criança como adulto. Só que Sim. agora você é adulto. Então sabe o que a gente faz? A gente procura comer por conta de uma falta. Sim. A comer por emoção. Comprar porque falta. Entrar em um relacionamento porque falta, porque o outro vai suprir aquela dor e aquele vazio. Não vai. E nós acreditamos nisso. Ou outras coisas para ser feliz, para suprir a dor do quê? Da falta do rompimento materno que aconteceu durante esse período. Sim. E às vezes até tem a falta, né, do rompimento paterno também, que é a maior parte dos brasileiros, infelizmente, sofre com isso. Você também me fez lembrar de uma frase que eu até vi num vídeo no Instagram. Se eu pudesse doar a minha vida para a menininha de 10 anos, que se depois se tornou minha mãe, realizar os sonhos que ela tinha com 10 anos, eu daria a minha vida por isso. Eu lembro também de um caso que me marcou muito na minha infância. Sempre fiz terapia, minha mãe fazia de tudo para poder me levar para psicólogos e tudo mais. E o médico dela, né, ela tinha uma doença autoimune, a doença dela é extremamente nervosa, recomendou, vai fazer terapia. Foi fazer terapia, fez por um tempo, até que um dia a psicóloga dela chamou ela e meu pai para uma sessão juntos. E eu, né, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, fui ouvir atrás da porta, lógico. Quero saber o que eles estavam conversando. Já tinha acabado a minha sessão, pois aquela psicóloga, ela, não sei quais que eram a ideologia dela, qual que era a linha, a vertente, ela causou um conflito entre o relacionamento do meu pai e da minha mãe, apontando que ele impedia o progresso profissional dela porque eles trabalhavam juntos. Seja
realidade ou não, mas existem formas e formas de se apresentar uma questão para um casal. Tem uma psicóloga que ela já esteve aqui conosco, a Fabiana Frade, tem um livro também extraordinário falando sobre essa questão da importância do relacionamento a dois para a saúde da mulher. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com base na sua experiência. Eu sei que você realiza diversos eventos extraordinários, tem contato com diversas mulheres, realizou 2 eventos recentemente aqui no Brasil, que foi o lançamento do seu livro também. Eu gostaria muito que você comentasse sobre essa questão da saúde emocional da mãe e essa relação emocional da mãe, não somente, mas a saúde emocional da mulher e essa relação com a vida a dois e como que isso pode acabar interferindo no lado profissional dela também, seja como no mercado de trabalho ou como empresária, como empreendedora. Vou voltar um pouco na questão dos filhos para chegar até lá, combinado? Claro. Então vamos começar do seguinte. A maior parte, nós conversamos sobre isso ainda há pouco, fala o seguinte, a educação, quando o filho é educado, nossa, como ele é educado, o pai e a mãe ensinaram tão bem. Mas como a criança é mal educada, né, essa mãe não explicou. Aí a culpa é da mãe. Esse é um ponto. Eu tenho uma menina e um menino. Mas uma das coisas que eu comecei a observar isso foi depois que meus filhos cresceram e eu comecei a trabalhar exatamente com terapia. Quando eu falava com a minha filha, eu falava, por exemplo, pedia um copo de água. Minha filha, pega um copo de água na cozinha pra mim, traz. Ela trazia. Aí pro meu filho. Filho, pega um copo de água pra mamãe, meu filho. Ponto. Segurou essa informação? Primeiro, a criação do homem de hoje, ele não foi ensinado e criado para aguentar a mulher tratora. E a mulher tratora que eu falo é aquela que resolve tudo, que faz tudo, que não espera. Você, por exemplo, vamos resolver isso aqui, você demorou muito, já fiz. Olha só, já resolvi. Você não, eu pedi pra você resolver, você não resolveu? Eu já fui essa mulher. Eu não esperava ninguém. Eu trabalhei num universo totalmente masculino durante anos. Eu era a única mulher em uma equipe de homens. Depois eu abri a minha empresa, eu tinha 71 funcionários homens, só eu de mulher. Então, este universo, e aí você me pergunta assim, como você foi trabalhar com mulher? Depois eu entro nesse contexto. Foi a minha mãe que me ensinou, eu fazendo exatamente o que você falou, você ouvindo atrás da porta, eu ouvindo minha mãe conversar com uma amiga, mas depois a gente fala sobre isso e voltando à sua pergunta. Então, primeiro ponto, eu criei o meu filho para encontrar um grande amor, para encontrar a mulher que vai cuidar dele. Isso não existe. Essa mulher, e eu ensinei a minha filha o quê? A ser independente, a não depender de homem, a você fazer o que tem que ser feito. Como que essa mulher vai encontrar um homem? Como que esse homem vai estar preparado emocionalmente para segurar? E aí eu volto àquilo que você falou inicialmente. Infelizmente, quando há separação, aconteceu comigo. Quem criou os meus filhos fui eu. Quando separou, não tiveram mais pais. Ponto final. Mais o pai. Ponto final. E o que aconteceu com isso e acontece com isso? Dentro dessa relação, a segurança e a tranquilidade de uma mulher, ela também está associada a um homem que passa essa segurança para ela. Porque dentro de casa, se você tem um homem de verdade, que se sente emocionalmente seguro, porque a maioria dos homens de hoje não estão preparados para uma mulher como essa. Então, quando, por exemplo, eu estou no meu segundo casamento, e quando o meu segundo marido, um dia, ele me deixa fazer tudo, mas um dia chegou para mim e falou assim, alguma coisa ali. Não. Eu, quê? Não para mim? Não. Foi uma discussão, você não tem ideia. Mas o não ali naquele momento era para mostrar assim, não, deixa comigo. E eu não queria. Eu queria fazer. Até entender que eu poderia não precisar fazer, demorou. Então, olhar aquilo que a gente falou, não era o meu papel, eu estava em um papel de estar o tempo todo em alerta. Nós mulheres hoje acordamos cansadas. Já acordamos cansadas. Por quê? Porque estamos em alerta o tempo inteiro. Então, quando você traz isso, agora vamos falar do casal e da relação. Minha mãe não dormia. Porque você está em alerta o tempo inteiro, você não consegue descansar. Sim. Então, vamos falar agora, eu sou uma mulher
que estou à frente, e às vezes eu estou à frente de 3.000 pessoas em um evento, à frente de tudo isso, e meu marido está atrás, nos bastidores, me apoiando. Mas isso é tão importante, e eu só estou ali porque eu sei que ele está segurando lá atrás. Mas isso, poucos homens aguentam. Tem que estar muito seguro emocionalmente e principalmente com a terapia em dia. Mas essa relação de homem e mulher, hoje, eu acredito muito. Eu não acredito em terapia de casal. Eu já fiz e não acredito. Por quê? Você pega uma pessoa doente com outra pessoa doente. Junta. Não dá certo. O que você precisa fazer? Terapia individual, se preparar, olhar para suas dores individuais, ele fazer a mesma coisa, e aí sim vocês dois se unem. Então, olhar para esse casal, e tem muito disso, por quê? O homem, a criança, ela vai olhar como o pai trata a mãe. E ele vai replicar isso Sim. no futuro. Então, infelizmente, nós estamos passando por uma onda de frustrações masculinas que não estão conseguindo compreender, por exemplo, o não de uma relação. Mas por quê? Aí nós estamos falando de antropologia. A natureza do homem, isso é natural. É inseguro e violento. Isso é a natureza. Tratado, isso se cura. Mas não tratado, a insegurança vira violência. E aí nós temos esse olhar. Mas trazer isso, como você falou, de o homem, como você falou, né, seu pai atrapalhando, não era porque ele queria atrapalhar. Que, na verdade, o homem ele só quer a mulher do lado dele, a atenção. Sim. E ele não sabe verbalizar isso também. Sim. Ele não aprendeu a verbalizar. Ele aprendeu o quê? Homem. Segura o choro, homem não chora, Sim. Homem isso, homem aquilo, não é assim? Eu só vi meu pai chorar uma vez na vida. Duas. No falecimento da minha mãe e no falecimento do pai dela. Pronto, é exatamente isso. Então, existe tantas vertentes, são tantas camadas. Sim. E o que é mais gostoso e mais bonito hoje é que você está fazendo um trabalho incrível aqui de trazer profissionais para falar sobre isso, trazer informação, porque a informação está aí. Sim. Se você pega essa informação e coloca na tua vida, Sim. Você transforma. Eu sempre digo isso. A mulher tem essa capacidade, o homem também, mas a mulher é muito mais. Ela tem capacidade de mudar o ambiente, Sim. mudar a energia, Sim. mudar, mas quando ela muda a si, não quando ela... vamos falar a verdade, nós somos rainhas de querer mudar o homem. Querer mudar tudo. Ah, deixa comigo que eu transformo. Mentira. Você não transforma ninguém. Você se transforma e quando o outro vê, ele decide mudar. Sim. Então você não muda ninguém. Esse é um ponto muito importante que nós mulheres temos que ouvir. Realmente é bonito ouvir você falar e eu tenho certeza que diversas mulheres estão se identificando com tudo que você está falando e conciliar, né, fazer esse trabalho que você faz de ajudar a mulher a conciliar todas as facetas que ela tem com a faceta dela no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Você acabou criando todas essas redes de apoio, rede de acolhimento para mulheres, né, para essas mulheres que também são mães, empresárias, profissionais, né, que vivem realidades completamente diferentes porque você criou uma rede internacional. Não está só aqui no estado de São Paulo, mas está lá no Rio de Janeiro, está no Brasil inteiro, está lá em Portugal também. O que chama mais atenção dessas redes é justamente isso, que elas não atuam somente aqui no Brasil, né? Em diversas outras regiões, inclusive você mencionou em outras regiões da própria Europa, né? Intercontinental. Quando que nós falamos de mulheres, mães em lugares diferentes, a gente está falando também de culturas, pressões sociais e desafios emocionais diferentes. Na sua visão, com toda a sua vasta experiência, todo o seu estudo, por que o sentimento de pertencimento e de escuta é tão importante nesse processo? A primeira lei do sistema da nossa vida é pertencer. Mesmo aqueles que você quer negar, exemplo, um ex-marido, o pai dos filhos fala, não, ele vai pertencer sempre, eu sempre digo pro meu filho, o seu pai vai ser seu pai até depois da morte. Ponto final. Ele pertence
ao teu sistema. Mas voltando à questão que você falou de trabalhar com grupos, com rede de apoio, a rede Conexão, ela agora é um grupo, é um ecossistema que recebe outros grupos. Exemplo, eu tenho 12 líderes aqui no Brasil, tenho líderes na Europa, líderes em Portugal. E é muito interessante porque nós já estamos em Angola, África, nós estamos em Cabo Verde, nós temos Moçambique, Portugal, além de vários países da Europa e aqui no Brasil. Então essas líderes, o que elas fazem? Eu tenho um evento no final do ano, em novembro, que é o mês do empreendedorismo feminino mundial. Se comemora, dia 19 de novembro, se comemora o mês do empreendedorismo feminino mundial, exatamente porque é uma data muito importante, porque se você parar para analisar hoje os dados, existem mais mulheres empreendedoras aqui no Brasil do que homens. E não só aqui, como em praticamente todos os lugares do mundo. Então, o que eu fiz? Eu criei um ecossistema de produtos, serviços, para que essas mulheres, elas possam falar assim, eu tenho um grupo, ou eu desejo ter um grupo, eu desejo trabalhar com mulheres, porque muitas querem trabalhar com mulheres, mas não sabem por onde começar. Então, nós encontramos uma maneira de receber essa mulher, de ela compreender e se conectar com outras. Porque o lema desse grupo, do nosso grupo da Rede Conexão, é conectar para transformar. Porque quando você conecta, você transforma. Sim. Só que não adianta só você transformar. O que você tem que fazer? Pegar essa transformação, porque muitas mulheres param aqui. Elas se transformam, agora eu estou diferente, eu fiz um curso, eu fiz isso. Mas o que você faz com isso? Realiza. Então é conectar para transformar e transformar para realizar. Porque é só realizando que você tem os resultados que você deseja. Então esse papel de você também trazer outras culturas para dentro disso, desse sistema, é muito importante. Mas sabe o que é muito particular e peculiar de todas nós? Porque somos mulheres? Uhum. Sim, nós queremos pertencer. Sim. E principalmente, nós queremos transbordar o nosso conhecimento, aquilo que nós temos. E muitos falam assim, eu não sei por onde começar. Só começa. E quando você tem essa conexão com outras pessoas que já estão, porque você acha assim, eu estou aqui, mas vai ter sempre alguém aqui, mas só que também vai ter sempre alguém aqui, sim, antes de você. Você só leva outra até onde você chegou. Então, se você leva essa pessoa até aqui, ótimo, porque também terá alguém para você chegar até aqui. Então, esse é o movimento. Pertencer é o que nós... Lembra do Orkut? A fama que foi, como é que foi? Por quê? Todo mundo queria pertencer a um grupo. E se você analisar, você pertence a um grupo. Sim. Hoje. Você pode pertencer ao grupo, por exemplo, dos veganos, ou um grupo que gosta de livros. Não, mas eu sou do grupo... Cada um tem um grupo. Eu gosto de gatos. Não, eu gosto de cachorro. Então, cada um tem. Você quer pertencer. Você nasceu para pertencer. Você já pertence. E tem uma frase, as terapeutas de plantão vão entender muito bem. Nós somos muito mais fiéis do que livres. Como assim? Essa questão do pertencimento, ele é tão forte dentro de nós. Nós queremos pertencer. Hoje eu moro fora daqui, eu pertenço à minha família, ou eu vim lançar o meu livro aqui na minha cidade para isso também, porque eu pertenço. Sim. Só que pertencer não significa que eu tenho que ser igual. Sim. Eu posso ser diferente? Sim. É permitido para mim hoje. Esse é o grande diferencial quando você consegue também romper essas barreiras emocionais. Com toda certeza. Você é uma líder que inspira outras líderes. Mas, Catarina, conta pra gente agora de você. Como que você consegue gerenciar internacionalmente, acolher todas essas mulheres em contextos tão difíceis, tão distintos dentro da sua rede? É porque eu não consigo. Ponto. Eu não consigo. É interessante falar isso. Uma vez me perguntaram, quem é a Catarina? Eu sou a mulher que quebra o prato. Olha. Hoje eu quebro o prato. Eu não vou ser perfeita. E uma das coisas que eu aprendi é, a perfeição, ela atrai. Mas a imperfeição, ela conecta. E eu vou te trazer 2 pontos importantes. Você já ouviu falar da Brené Brown? Quem não ouviu, procure. Eu que sou líder da TED Talk. Ela fez um TED Talk falando da arte de ser imperfeita em um livro. Ela fala exatamente do poder da imperfeição.
Todo mundo conhece o Starbucks. Conhece o Starbucks? Sim. O Starbucks, ele fez um estudo e contratou um design para fazer, porque a logomarca deles é uma sereia, para refazer a logomarca. E aquele design, ele pegou lá e fez a perfeição e calculou matematicamente, a sereia ficou perfeita. Só que como é que só aconteceu algo muito estranho? As pessoas começaram a se afastar da marca e não ir. Isso já aconteceu alguns anos atrás. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O valor caiu, as compras caíram, tudo caiu. E alguém foi entender o que aconteceu de diferente. E alguém chegou e falou, nós mexemos na logomarca. A logomarca perfeita, o olho da sereia perfeito, do mesmo tamanho do outro, afastava. Por quê? Porque não era natural. Nós não somos perfeitos. Meu olho não é igual, o seu não é igual, sua sobrancelha não é igual a outra, a orelha não é igual, somos diferentes. A imperfeição, a natureza é imperfeita. Então, primeiro é isso. Então, eu quero dizer primeiro que eu sou a pessoa mais imperfeita do mundo. Então, eu não dou conta. Mas o que eu faço é trazer a minha verdade. Lembra que eu falei no início, que eu tenho uma frase que eu falo, treine até ser você? Eu tenho uma outra frase que eu falo em toda palestra. Nós, mulheres, até quando nós temos certeza, nós duvidamos. Nós duvidamos até quando temos certeza. Exemplo, tenho certeza que eu vou, isso vai dar certo. Mas será que vai mesmo? Não, tenho certeza, eu vou. Mesmo quando nós temos certeza, nós duvidamos. Sim. Então, por esse motivo, nós temos que acolher. Então, a Catarina não é. Mas o que eu faço com isso? Primeiro, claro que eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe comigo, mas eu criei essa equipe com o desejo de crescer e alavancar ainda mais. E eu divido muito. E o que mais é lindo dentro dessa equipe é que todas são diferentes. Tão diferentes que a maioria me irrita. De tão diferente que é. Me mata. Por quê? Porque eu falo uma coisa, não, mas olha por aqui, por aqui. Não quero olhar por aí. A gente não quer, mas é tão necessário olhar. Então, o mais importante de tudo é se envolva, se relacione, trabalhe, conversa com pessoas diferentes. A gente quer sempre que a pessoa que está ali concorde. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, como eu falei, eu deixei de me cobrar a perfeição e invisto em mim 100%. Porque a gente olha assim, aquela câmera, eu não gravo aquele curso ainda porque eu sou uma excelente profissional. Veja se não é assim você. Eu sou uma excelente profissional. Mas eu não gravo porque eu não tenho uma câmera, eu só tenho esse celular antigo. Não é sobre isso. É sobre quem você é. Sim. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu peguei o meu dom. O dom que Deus me deu. O dom que eu tenho de facilidade de me comunicar, de conectar, de fazer acontecer, de movimentar, de criar algo que não existia em um país novo. Isso se tornar algo tão importante que até o governo português, eu recebi uma chancela do governo português dizendo que o meu trabalho é importante para o país. Mas isso foi através do quê? De compreender que tudo o que eu vivi antes, mercado financeiro, corporativo, aqui no Brasil, foi importante para que eu pudesse me desenvolver em quem eu estou hoje. Mas eu não digo para você que eu dou conta de tudo. Muito pelo contrário, tem várias áreas da minha vida. Exemplo, eu tenho que olhar mais para a minha saúde como exercício físico. Eu me matriculei na academia. Cadê que você vai? Qual academia? Qual país? Qual país? Primeiro de qual país? É isso. Aí eu acordo de manhã, hoje está frio, porque ela faz muito frio. Hoje está frio, hoje eu não vou. Algo vai acontecer, mas você tem que priorizar. Até que eu comecei também a priorizar a mim e não ao outro. Porque uma coisa que nós realizamos muito, nós mulheres, é aquela coisa assim, eu não tenho tempo para nada. Mas você tem tempo para ficar scrollando a internet, vendo a coleguinha, criticando. A pior, ela, nossa, tá na Maldivas, eu não tô. Aí você já as comparações. Isso é o principal. Olha isso. Ou senão você fica o seguinte, você chega e fala assim, nossa, eu não tenho tempo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas quando você viu, o dia acabou e você fez o quê? Ligou para sua amiga, deu atenção ao outro, não fez para você. Será que a gente realmente não tem 24 horas do dia
5 minutos para você estar sozinha, passar um creme no teu corpo, cuidar de si. Tem gente, uma vez, a minha dentista falou isso. Ela perguntou assim, quanto tempo você escova o dente? Quanto tempo você... Eu nunca tinha parado para perceber. Como assim, quanto tempo? Eu escovo o dente, pronto. Começa a ver quantos minutos você... Minutos? Opa, tem algo errado. Ou às vezes você nem lembra. Você vai escovando o dente, olhando alguma coisa no celular, você nem lembra. Exato. Ou quando você está comendo alguma coisa, você não lembra. Então, o que eu comecei a fazer, esse é o principal, estar presente. E o palco, eu trabalho com palco, com eventos, você está 100% presente. E presença é você olhar, pensar como eu estou aqui com você. Eu estou olhando, eu olhei para a câmera. Falei, agora eu vou olhar para a câmera. Isso é presença, estar aqui com você. Olhando para você, dando o meu melhor. Então, se eu estou dando o meu melhor para você, eu posso dar para mim. Quer ver só uma coisa interessante? João, se eu marcar amanhã com você, um café, às 9 da manhã, que hora você vai chegar? Umas 8h50. Não é isso? Mas se você fala assim, segunda-feira eu vou começar a ler um livro. O compromisso é com você. Meu compromisso é comigo. Eu vou ler 10 páginas segunda-feira até o final do ano. Quando chega na segunda-feira, sabe o que você faz? Ai, não deu. Hoje não deu, vou começar amanhã. Mas quem é mais importante, você ou eu? Por que comigo você não vai falhar, mas com você vai falhar? Então eu parei de falhar comigo. E o outro ficou chateado. Porque eu também tenho uma outra frase que eu aprendi, essa não é minha, mas eu adoro, repito. Sinta o desconforto de deixar o outro desconfortável. Sinta o desconforto de deixar o outro desconfortável. E é interessante essa sua fala, que entra muito de acordo com um estudo realizado em 2022 e publicado na Revista de Psicologia, Organizações e Trabalho, que fala sobre que muitas mães empresárias, muitas mulheres, elas vivem um estado constante de culpa e cobrança. Muitas profissionais de alta performance têm dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Você acredita que ainda existe um medo muito grande da mulher, especialmente quando ela também tem que conciliar e estar no papel de mãe, de parecer fraca na sociedade? É lógico. A mãe, ela nunca fica doente. A mãe, meu filho, aconteceu um fato, agora, há pouco tempo, meu filho tem hoje 29 anos, mas tinha uns 25, aconteceu algo e eu chorava, e ele olhou pra mim, o que foi que você tá assim? Eu contei o que era lá. Não acredito que isso abalou Catarina Coelho. Eu, oi? Nesse ponto. Pegou isso? Uhum. Porque a mãe, como assim? Você é inabalável. João, eu fui mãe muito nova. Minha filha tem 31 anos hoje, mais velha, e ele, meu filho, 29. Eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não vi meu filho falar mamãe a primeira vez, eu não vi o meu filho e a minha filha caminhando a primeira vez. Sim. Eu tive que deixar de amamentar a minha filha aos 10 meses, porque eu tive que trabalhar. E eu vou te dizer, eu vivi com uma culpa durante anos, mas eu sofria. Eu desenvolvi a tireoidite Hashimoto, que é uma questão na tireoide, porque eu engolia muitas coisas, muito do que as outras pessoas falavam, me criticavam, porque eu não estava presente. Aconteceu um episódio, a minha filha... Sabe aquela coisa do meio do ano, agora em junho, que você tem as férias de julho e que as crianças dançam, festa junina? Minha filha ia dançar, ela tinha uns 4 anos, uma festa junina, e ela estava toda de fada. Aí eu lembro que a minha mãe foi com ela comprar roupinha, aquela coisa da fadinha, toda linda. E eu cheguei, era um sábado, a festa, e eu cheguei na festa, minha filha me abraçou e veio, mamãe, você viu? Eu não errei nem um passinho, mamãe, foi lindo. E eu comecei a chorar, ela, mamãe, você tá chorando? Eu falei, filha, porque você tá linda, mas era mentira, eu cheguei atrasada. Eu não vi a minha filha dançar. Sim. E não volta porque eu tava trabalhando.
Mas tem a culpa também de você não estar trabalhando e estar em casa. E aí você não pode dar o melhor colégio, o melhor estudo, Sim. a melhor roupa. E você se sente impotente. Sim. Você começa a se sentir desvalorizada. Por quê? Porque você não é uma boa mãe, você está presente. Mas no fundo nem você está presente, sabe por quê? A dor é tanta que você está ali dando comida à criança vendo um celular. Outro dia eu estava agora, há pouco tempo, uma criança aqui, eu fazendo alguma coisa, e a mãe e a criança, mãe, não sei o que, ela fazendo tá. E não viu. Nós não estamos presentes. Então não é sobre uma coisa ou outra. Nós podemos ser mãe e empresária. A gente não tem que escolher aonde que isso começou a ser normal. Ou você é isso ou você é aquilo. E detalhe, você pode ser os dois. Mas você não precisa também ser os dois por completo. Sim. Hoje eu entendo o seguinte, eu posso ser 50% aqui um dia e no outro dia 100%. Assim como eu faço no meu trabalho. Tem dia que eu não estou bem e eu respeito, eu me respeito. Tem uma coisa que a gente não aprendeu é respeitar o corpo. Sim. Quantas vezes quando a gente sente alguma coisa, uma cólica, uma dor de cabeça, você toma um remédio e não, estou bem, está ótimo, porque é fraqueza. É exatamente esse o caminho que nós temos que ter. Entender que você não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ser, e detalhe, ser até onde você consegue se respeitar. Sim. Não do olhar do outro. Mas como a gente quer sempre se olhar, que vai ser o maior medo que existe, o palco. E por que as pessoas têm medo de falar em público, João? Julgamento, crítica, olhar do outro. Sim. Mas é sempre sobre o outro. E lembra aquilo que eu falei anteriormente? Que na psicanálise você tem o quê? Se você olhar, a falta é o quê? É a falta do olhar do outro. É a falta do outro, por exemplo, está batendo palma. Está ali, olha, João, você fez isso tão bem no programa hoje. Foi maravilhoso. Mas quando alguém fala para você, olha, não foi tão bom, você diz, nossa, o que aconteceu? Por quê? Não é exatamente assim? Exato. Então, nós, principalmente mães, eu tive que olhar com muito amor. E uma psicóloga, minha psicóloga na época, ela falou assim, você se culpa tanto, se cobra tanto, mas você tinha consciência, quando isso aconteceu, do que você tem hoje? Não. Você não pode se culpar com a cabeça de hoje. Exato. E a gente vive no passado, mas se. Viva, agradeça, eu agradeço. Eu só estou aqui com você hoje porque eu honro a minha história. Sim. Porque tudo que eu vivi, hoje eu posso ajudar outros. Sim. É exatamente isso. E se eu não tivesse vivido, eu não estaria aqui. Você tem toda a razão. Eu acho, até mesmo pra gente poder encerrar, porque esse bate-papo tá fantástico, eu ficaria conversando com você, tenho certeza que o pessoal que tá assistindo ficaria por horas ouvindo nós conversarmos e debatermos, mas até mesmo pra gente poder trazer um contexto lúdico e também cultural. Exatamente o que você mencionou, um filme muito famoso que está sendo comentado aí por todos, é o novo filme, né, a segunda parte do Diabo Veste Prada. 20 anos depois, muito se fala da Dama de Ferro, em diversas frases, né, ela fala Dama de Ferro de novo, no primeiro filme ela fala acabou com mais um casamento, no segundo filme ela já está, se não me engano, com um terceiro marido, e aí a menina mais nova, né, a mentora dela, ela recebe uma proposta para poder escrever um livro falando sobre os bastidores da vida dela, dessa grande empresária. E aí, quando que ela descobre, ela revela, não, eu sempre soube que você recebeu essa proposta, mas pode falar que eu não vi as minhas filhas crescerem, que eu era cruel, que eu era, qual que é o nome? Uma empresária desalmada. Pode falar sobre tudo isso. E eu gostaria muito que você, contextualizando até mesmo este filme, para a gente poder encerrar aí com chave de ouro, para as mulheres que estão assistindo, para as mães, com uma mensagem final, né? Que sentem-se emocionalmente cansadas, perdidas, sem apoio. Qual seria o primeiro passo para ela começar a se cuidar emocionalmente sem culpa? O
Primeiro, adorei. João dando spoiler do filme. Não é isso, João? Muito bom. João, principal ponto que nós temos que olhar, todo mundo fala muito sobre autoestima, autorresponsabilidade, mas ninguém fala exatamente o que é. E o caminho é do início. Qual é o início? Lembra que eu falei da questão de você parar para escovar os seus dentes? Uma coisa simples. Hoje, acorda, vai dormir, cuida de si. Como? Para. Às vezes a mãe só tem aquele tempo de fechar a porta do banheiro, ou chorar, ou fazer alguma coisa. Eu sei que por muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio, mas pega um momento para si, toma um banho, passa um creme no corpo. Há quanto tempo você não passa um creme no corpo? Há quanto tempo você não tem um tempo para si, sem o teu telefone, sem uma amiga, sem ninguém? Porque o silêncio, ele é ensurdecedor. Ele dói. Pega, vai no restaurante, almoça você sozinha, mas sozinha, não estou falando com o celular. Sozinha, com seus pensamentos, com você. Faça a coisa mais importante. Se coloque em primeiro lugar. Ah, mas como eu me coloco em primeiro lugar? Exemplo. Se você é mãe, se você fica doente, é sobrecarga. Se você é empresária, se você fica doente, o seu negócio para. Dependendo do negócio, para, porque todo mundo depende de você. Então, para que isso não aconteça, primeiro, cuida de si, pega algo. O que você está deixando na prateleira que você deseja? Ou um livro, quer voltar para o balé, quer fazer algo diferente. Faça, se dê de presente, se dê momentos únicos de presente. Isso é o mais importante de tudo, porque quando a gente olha de verdade para dentro do que é mais importante, e sem se preocupar com a opinião do outro, porque a opinião do outro, da mãe ou do pai, quem já ouviu, você é isso, você é aquilo, você não vai ser quando a gente é criança, então, que os pais não tinham a mínima ideia e falavam, você não vai ser nada na vida, aquela coisa toda, que a gente ainda ressoa isso, vai ressoando isso dentro de nós. Olha para isso. O mais importante de tudo, de novo, treine para ser você, deixe de ser o que os outros querem de você. Eu te agradeço muito por toda essa explanação. Tenho certeza que as mulheres que assistiram vão querer entrar em contato com você depois. Você pode deixar suas redes sociais? Claro, catarinacoelho.oficial e Grupo Rede Conexão. Muito obrigada pelo privilégio dessa entrevista, de todo esse conteúdo e conhecimento que você conseguiu doar para o nosso público, que realmente eu sou muito grato por ser majoritariamente mulheres que procuram cuidar da própria saúde. Eu preciso agradecer muito a vocês que assistiram. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento vai agregar muito a vocês. Sigam a Catarina Coelho nas redes sociais também. Quem sabe você não me dá mais um privilégio de uma entrevista lá em Portugal, é isso que eu ia mencionar. Exatamente. Né, Já deixo o convite aqui, Olha, João. Que maravilha. Novembro, te espero em Portugal, 20, 21 e 22, para o maior evento de transformação e empreendedorismo feminino da Europa. Recebemos mulheres do mundo inteiro, recebemos mulheres que estão indo para uma missão empresarial desses 3 dias aqui do Brasil para se conectar. Eu espero você lá. Pode ter certeza que eu estarei lá, quem sabe você estará lá comigo. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua presença aqui e acompanhar esse episódio extraordinário. O programa Saúde Mais, ele é gravado diretamente dos estúdios da Red Fox TV, no Shopping Internacional da cidade de Guarulhos, patrocinado pela farmácia de manipulação, a HF Fórmula. Também quero agradecer novamente os nossos patrocinadores. Como eu sempre gosto de dizer, saúde mais saúde para você, mais saúde para sua família.